Muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Vamos embora, né? Hoje é terça-feira, dia 25 de novembro e como você sabe, aqui no Estúdio Câmara a gente fala sobre comportamento, bem-estar e qualidade de vida. Para hoje a gente preparou uma conversa bem interessante sobre os benefícios da musculação, né, para a nossa mente. Cada vez mais pesquisas mostram que a musculação não só transforma o físico, ela também melhora a memória, foco, humor, ajuda no combate à ansiedade e até tem um impacto, gente, na prevenção de doenças neurodegenerativas. A gente vai entender como é que o treino de força virou um aliado poderoso, né, para o nosso cérebro e o que a ciência já comprovou sobre isso. E você? Quando que você começou a perceber que a musculação não mudava só o seu corpo, mas também a sua mente? Conta pra gente, o WhatsApp está aberto para você, vamos lá, participa conosco. Conta aí, qual foi o maior benefício emocional que o treino trouxe para você? Participe, nossas convidadas já estão conosco, daqui a pouquinho vamos apresentá-las, porque agora vamos com informação. Vamos lá, a Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma Tributária da Câmara de Campinas realiza hoje, às 10 da manhã, a 7ª reunião do colegiado no plenário José Maria Matosinho. O encontro vai discutir a simplificação tributária e os caminhos para a desburocratização no processo de implementação da reforma do Brasil. Especialistas das áreas tributárias, contábil, fiscal e jurídica participam do debate, trazendo visões práticas dos setores público e privado. A comissão é presidida pelo vereador Luiz Iabico e conta com a participação dos vereadores Carlinhos Camelô, Nick Schneider, Wagner Romão e Eduardo Magoga. A reunião também tem o apoio de entidades fiscais e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas e pelo canal oficial da TV Câmara no YouTube. Mais informação chegando, porque a Comissão da Mulher da Câmara de Campinas realiza hoje, às 7 da noite, a reunião ordinária de número 9, do colegiado. Na pauta, a análise do parecer ao projeto de lei complementar 59 de 2023, que cria o programa de paradas de ônibus seguro em Campinas. O parecer favorável foi apresentado pela vereadora Mariana Conte para o projeto de autoria do vereador Igor Diego. A proposta prevê a instalação de totens interativos em pontos de ônibus localizados em áreas mais vulneráveis, oferecendo recursos tecnológicos para ampliar a segurança de mulheres desacompanhadas durante o período noturno. Durante a reunião, a comissão também promove um debate sobre violência doméstica e familiar. O encontro é aberto ao público e acontece no plenário da Câmara, com a entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. Você está convidadíssimo a participar, combinado? Previsão do tempo chegando. Antes da gente seguir aí com a nossa conversa, vamos conferir como fica o tempo aqui em Campinas e toda a região para essa terça-feira. Sol com algumas nuvens, mínima de 16, máxima de 25 graus. Essa é a previsão do tempo para hoje aqui na cidade de Campinas. Vamos lá então falar sobre o nosso tema de hoje. A gente vai contextualizar o nosso bate-papo, porque a gente precisa entender que temos dados robustos aí. Uma pesquisa recente publicada pela Universidade de São Paulo, por exemplo, apontou que pessoas que treinam força de forma regular apresentam menos sintomas de ansiedade e têm melhor desempenho de memória. Outro estudo, agora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrou que a prática regular da musculação está associada ao aumento nos níveis de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. Olha isso! É uma proteína crucial para crescimento e sobrevivência dos neurônios. Por que isso acontece? Como o músculo conversa com o cérebro e como o treino impacta a nossa rotina, de estresse no foco. Bom, vamos dar as boas-vindas, então, às nossas entrevistadas. Seja muito bem-vinda, obrigada pela participação, bom dia. Bom dia, meu nome é Ana Cláudia, sou nutricionista e educadora física e é um prazer estar participando do programa hoje com vocês, Rúbia. Maravilhosa, Ana Cláudia, seja muito bem-vinda e também damos as boas-vindas a mais uma entrevistada conosco. Bom dia, obrigada pela presença, participação. Bom dia, Rúbia, eu sou a Laura Silveira Moriama, eu sou neurologista, Sou formada na USP, com residência na USP e depois disso eu fiquei 10 anos em Londres, num centro de neurologia que é muito grande,
fazendo uma especialização em distúrbios do movimento, fiz um PhD e depois continuei trabalhando por lá antes de voltar para a Unicamp, onde eu sou livre docente, atuo na neurologia e na área de distúrbios do movimento. Uau. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, a gente tem muito para falar hoje, obrigada pela presença de vocês, e a gente precisa começar então entendendo o cérebro, né? Nos últimos anos, o conceito de conexão mente-músculo ganhou bastante atenção, especialmente no treino de força, e por fazer assim boas razões, né? Mais do que apenas um esforço físico, tem uma poderosa energia entre mente e corpo, essa conversa entre cérebro e músculo, que antes era ignorada, né? Hoje é um foco central de muitas pesquisas. Então, começando por você, por que a musculação causa efeitos tão positivos no humor e na saúde mental? O que acontece com o nosso cérebro durante um treino de musculação, de força mesmo? Tem uma resposta diferente de uma simples atividade física? Muito legal. Obrigada, Ruby. Essa pergunta é muito importante. E antes de responder qualquer coisa sobre musculação e pesquisa, eu que sou pesquisadora, preciso fazer um aviso, vamos dizer assim, né? Não é porque a gente identificou uma coisa positiva como um tipo de intervenção, seja ela um remédio, um exercício, uma dieta, que as outras coisas não funcionam, né? E existem motivos específicos de por que tem esse boom de estudos na musculação. É porque a musculação é um exercício padronizado e repetitivo. E para fazer medidas científicas, nós precisamos de coisas repetitivas e padronizadas. Então, ela se tornou um modelo ideal para estudar exercício físico. Isso não quer dizer que outros tipos de exercício físico não funcionem. Então, a gente tem algumas áreas que são pesquisadas, o efeito, né, da musculação. A gente tem também efeitos, por exemplo, com dança, com tango ou com tai chi, né, que são... pode ser semelhantes, às vezes até melhor, dependendo da condição. Mas a musculação, ela é ideal e permitiu que a gente trouxesse o exercício físico para o laboratório. E isso foi muito interessante. O que a gente vê no laboratório? Então, a gente vê várias coisas. Primeiro, o exercício físico, ali no caso a musculação que a gente está fazendo, ele gera alterações cerebrais, em termos de neurotransmissores que estão sendo produzidos no cérebro, como que o cérebro entende o seu corpo, e consegue usar o seu corpo de uma maneira diferente. Então você se apodera do seu corpo e na musculação, pedacinho por pedacinho. Você vai precisar depois fazer outros exercícios para integrar esse corpo que você está coordenando numa atividade prática. Mas, às vezes, as pessoas, Rúbia, e acho que a Ana pode falar para a gente disso, as pessoas esquecem o músculo, né? Tem a síndrome do músculo esquecido. Quem esqueceu o seu músculo? O seu cérebro. Ele tentou contrair, tentou, não contraiu, ele vai esquecendo, ele para de usar. E você tem uma atrofia do músculo por desuso, porque o cérebro esqueceu. Quando você faz a musculação, você começa a lembrar o seu cérebro que aquele músculo existe. E aí ele começa, é um ciclo, ao contrário do ciclo vicioso, que é o ciclo virtuoso da musculação, que vai ajudar você a estar em comando do seu corpo de novo, né? Uma das coisas que são importantes. Que maravilha, olha só, gente, que bom, né? Logo de manhã, recebendo esse tipo de informação, né, Ana? Vamos lá, na prática, quem começa a treinar hoje, por exemplo, já sente benefícios cognitivos? Tipo, em quanto tempo? Como é que a musculação, esse treino de força, ele impacta o bem-estar mental da gente? Porque o pessoal tá lá em casa e fala assim, opa, peraí, tô ouvindo e tô vendo elas falarem sobre a musculação, então acho que eu vou decidir, vou treinar hoje. Primeiro treino, a gente já sente uma diferença, a gente já sente uma sensação de bem-estar. Sim, porque eu acho que a doutora pode falar sobre isso. A musculação, a atividade física libera um monte de hormônio do bem-estar, né? E é imediato. Você começou a cuidar do seu corpo, você começou a prática da atividade física, você já vai começar a se sentir bem, você já vai ter a sensação de bem-estar. Por mais que exista a dor muscular, essa sensação ela é imediata, né? Liberar serotonina, endorfina, isso tudo é um benefício cognitivo, que ele vem do cérebro, correto, doutora? Então, eu acho assim que hoje pode-se sim praticar diferentes atividades físicas, porém, o único esporte que vai salvar a sua vida, além desses estímulos neurais, a musculação, ela que vai te trazer a mobilidade, vai te trazer a questão da mobilidade na velhice. Por quê? Porque você trabalha com sobrecarga, né? Os outros esportes são super bem-vindos, porém, a musculação, ele é o único esporte que vai te trazer a questão da mobilidade e a questão do fortalecimento muscular para que você tenha longevidade, né?
E a questão neural, ela é imediata, ao meu ver, como educadora física, pela questão do bem-estar, de liberar endorfina, serotonina, correto? Então, é importante, sim. Tem gente que faz o exercício e logo no primeiro dia fala, meu Deus, eu amei, eu quero fazer isso de novo, eu tô amando. Uma coisa que a gente observa muito nos idosos, por exemplo, e hoje em dia idoso é todos nós, né? Porque a gente vive numa sociedade de idosos. Inclusive, eu tenho algumas amigas que fizeram mais de 60. Eu não cheguei lá ainda, mas estou quase, né? Estou indo a caminho. E aí, assim que elas fizeram 60 anos, elas tinham vaga de idoso e elas podiam pagar meia entrada. Então, a gente vai na balada ali, num show, por exemplo, assim, peraí, vocês param ali pertinho, eu tenho que parar lá no Flanelinha e vim até aqui, né? Eu falei, puxa, a gente está redefinindo o que quer dizer idoso. Mas eu vou usar a definição ainda matemática, que é dos 60 anos. Sim. Quando a gente tem um idoso que está sedentário, e aí é diferente de uma pessoa que já fazia uma outra coisa, uma dança, uma corrida, e foi fazer a musculação, né? É verdade. Você tem muita dor. Isso é uma coisa que a gente vê muito. Então, faz a primeira sessão de musculação e dói. Dói só o músculo? Não, dói um monte de outras coisas. Então, uma coisa tem que ter um preparador mesmo. Eu sempre falo, não vai sozinho na academia e faz sozinho. Porque sobrecarrega e aí acaba tendo dor das articulações, os tendões, isso não é legal. Isso aí, um profissional vai fazer toda a diferença aqui. Mas uma outra coisa também, às vezes, mesmo com um profissional bom, a pessoa pode ter dores que a gente chama de miofaciais. Sim. Né? Então, aquela dor que você fica com dor, eu falo, mas doutora, dói o corpo inteiro. Quer dizer, eu fiz exercício no braço, mas tá doendo meu quadril, meu pé. Então, o que eu falo? Não desista. Quem sentiu o benefício logo na hora, ótimo, é o melhor dos mundos, né? Fala, puxa, eu adoro. Isso acaba acontecendo com todo mundo. Com todo mundo. Mas quando se trata de um sedentário, é um pouco diferente. É um pouco diferente. Concordo. É uma experiência diferente. Aqui um fisioterapeuta ajuda muito. Isso. Né? Até mesmo na questão de soltar, fazer de ajudar a liberação. facial, fazer liberação, fazer massagem. Eu falo assim, às vezes tem, por exemplo, pacientes que eu estou conversando e falo assim, doutora, mas eu não tenho como pagar agora tudo isso, né? Tem que escolher. Falo, o ideal é pagar tudo, né? Então, o médico, o físio, o nutricionista, fala assim, ó, se não sobrou nada, o dinheiro está muito curto, paga o preparador físico para você não desistir do exercício. Fala com o preparador para ir fazendo aos pouquinhos. E quando você está com dor, aí você vai no físio fazer uma sessão para melhorar a dor. Volta para o preparador, porque realmente o custo é muito alto para fazer tudo, né? E sendo realista, às vezes a pessoa tem que escolher. Eu tenho até pacientes que vão assim, falam, doutora, eu vou na massagem do salão de beleza. Eu falo, não, se ficar bom, se ficar bom e você conseguir e fazer a musculação, tá funcionando, né? É um pouco isso, assim, tá funcionando, tá bom, né? Exato. Tem até alguns vídeos na internet, né, doutora e Ana, que mostra as pessoas já, né, 70 a mais, fazendo exercício de força, né, musculação. E aí tem lá o comparativo, né, de repente está puxando aqui, né, para poder carregar uma sacola do supermercado, né, de repente está fazendo um agachamento para poder sentar e levantar do sofá e de uma cama, né, então isso é a importância do exercício físico. Muita gente ainda acha que a musculação é só estética, né, ou é ficar forte, mas a ciência vem mostrando que é muito mais do que isso, gente. Isso é melhoria de qualidade de vida, é você estar presente no aqui e no agora. E é importante a gente lembrar, né, Ana, que o bem-estar e essa dopamina, essa endorfina, ela também vicia, né? E isso vai trazer... Esse vício é um vício benéfico para a gente, não é? Exatamente. A gente está falando aqui dos idosos, mas vamos colocar num cenário dos jovens agora, né? Hoje os jovens estão enfrentando dentro do mercado de trabalho uma pressão muito grande, né? Uma pressão cognitiva muito grande, uma pressão de trabalho muito grande, e é onde a gente orienta a maioria dos meus pacientes, por exemplo, que estão na obesidade, estão sendo orientados a quê? A entrar na atividade física, na musculação, né? Por quê? Porque esse é o benefício. A musculação, quando ela se encontra dentro de uma rotina, um hábito, ela é isso. Ela libera constantemente, né, a parte neural, a questão do bem-estar. E quando você consegue colocar a musculação dentro da sua rotina,
obviamente que você terá um desenvolvimento melhor no seu trabalho, Sim. né? Você vai conseguir equilibrar esse cortisol que você adquire diariamente dentro do escritório, não é? Então, a musculação, ela sai um pouco do limite da sala de musculação. Ela é muito mais do que a sala, né? Ela é um hábito saudável que vai te beneficiar no seu estilo de vida. Uau, né? Que maravilhoso. Então, Muito a bom. gente precisa prestar atenção que, por exemplo, hoje eu tenho um centro de treinamento que eu estou trazendo a musculação a partir dos 6 anos. É algo que não Nossa, existe aqui, sério? Olha por isso. exemplo, em Campinas. Uhum. Por quê? Porque a gente acredita que esse estímulo na infância vai privilegiar essa criança quando ela tiver a nossa idade, por exemplo, ela entender que a musculação ela pode trazer, além desses estímulos neurais, uma qualidade de vida melhor. É importante isso, é interessante porque assim, quando a gente fala musculação do ponto de vista prático do dia a dia, a gente inclui na musculação várias coisas que não são só o exercício de treinamento contra resistência, que é o que tecnicamente é a musculação. Então a gente inclui muitas outras coisas, por exemplo, o exercício aeróbico, né? Tá correndo numa esteira, tá subindo ali na máquina de escada, tá fazendo um elíptico. Esses exercícios todos, eles são super adequados para você fazer regulação, por exemplo, desse sistema simpático, parasimpático do corpo humano. Sim. E também para perder peso, né? Porque só o exercício contra a resistência você não perde peso, por exemplo. Exatamente. E a mesma coisa na criança, por exemplo, esses exercícios com contra a resistência em crianças são bem controversos, né, na literatura, porque eles podem levar a vários problemas. Por exemplo, né, claro, o exemplo das ginastas é um exemplo extremo, né? Isso. Mas pode afetar negativamente o crescimento e tal. Então tem que ser feito um cuidado muito grande. Não é para as crianças todas irem para as máquinas de musculação, né? Aqui a gente está falando de uma outra coisa, um programa que não é do treinamento de resistência, por exemplo, mas você faz uso da academia, às vezes até estímulo, de uma maneira lúdica. Estímulo motor, né? Estímulo motor, exatamente. Isso. O pessoal fala assim, mas eu vou na academia e aquilo é só musculação. Eu falo, calma, você faz muitas coisas na academia. A academia tem até aula de zumba no meio. Porque, na verdade, doutora, quando a gente coloca a musculação em questão, a gente está falando de movimentos de exercício que tenham sobrecarga. Essa sobrecarga ela pode ser uma calistenia, como ela pode ser um exercício proposto dentro com uma sobrecarga de peso externo, entendeu? Então, quando eu trago a visão da musculação, eu trago ela com esse âmbito geral, tanto com a calistenia como uma sobrecarga de peso extra, entendeu? Só que tem que ficar muito claro que a musculação, ela é algo que causa sobrecarga, entendeu? Ela é específico. Sim. Você trabalha com a sobrecarga do seu corpo, ela não pode ser comparada com uma zumba, com algo nesse sentido. A musculação, ela é nesse âmbito que eu estou tentando explicar. Quando eu trago a visão infantil da infância, eu posso trabalhar a musculação como numa educação na infância, trazendo a calistenia, trazendo o equilíbrio, trazendo o lúdico, trazendo o cognitivo em circuito, onde eu faço com que a minha criança, ela trabalhe com o peso do corpo dela, aquela ação repetidamente vai trazer o quê? A sobrecarga no corpo dela. Uau, olha isso, gente, que maravilhoso, que gostoso falar, porque já dá vontade de sair malhando, né? Agora, vamos falar de algo bem interessante, porque assim, o TP me acompanha porque o meu tablet, não está funcionando e eu preciso do TP para me ajudar aí. Mas eu quero destacar com vocês o seguinte, a sarcopenia. Porque quando a gente fala de exercício físico, né, é uma coisa, musculação é outra. Então, a gente vai fazer musculação, vamos lá, ativar os músculos. Mas, com tantos produtos para emagrecer, e tem muita gente emagrecendo muito rápido, e aí isso causa perda de massa magra. Não entendo muito do assunto, mas isso me chamou a atenção agora, e eu gostaria de dar a explicação de vocês. Causa perda de massa magra. E a gente está falando aqui da musculação. Então, qual a importância desse momento que a gente está vivendo, da atualidade aqui, de muita gente perdendo peso, principalmente agora se aproximando, né? Já vem aí as férias, né? E tudo. E a galera diz assim, eu vi uns memes dizendo assim, dessa vez eu não vou ser o leitão da ceia. Dessa vez eu não vou ser o leitão da ceia, né? Então, bora lá. Só que a galera tá perdendo
peso demais e muito rápido, gente. Então, nós temos aqui a doutora, nós temos aqui, né, a nossa preparadora, educadora física, então a gente precisa dessa orientação, e daqui a pouquinho a gente já segue aí no nosso tema central, que é a musculação, mas a musculação tem a ver também, sarcopenia é perda de músculo, né? E aí como é que você vai fazer a musculação se você está no processo da sarcopenia? Doutora, socorro, como é que a gente faz para poder alinhar isso e não perder essa massa magra? Porque a massa magra, ela estrutura o nosso corpo, é isso? Como é que é? Olha, super interessante. Eu vou responder a sua pergunta como paciente em vez de médica. Porque eu passei por um processo um pouco de sarcopenia mesmo. Fiquei sedentária há alguns anos por conta de trabalho, né? Tá super sobrecarregada com obrigações até familiares, outras coisas. E faz alguns anos eu comecei a musculação. E aí, quando eu comecei com um preparador físico excelente, né? Educador físico mesmo, tudo. Primeiro eu comecei com a fisioterapia. Ai, que bom. Depois da fisio eu evoluí pro preparador. Minha fisio falou, pronto, você pode ir no preparador, você tá de alta. Porque tive que tratar tendinite, várias coisas que estavam acontecendo. Olha isso. E aí eu fui fazer a musculação toda animada, né? Falei, oba, que bom, Guilherme, então agora vamos acabar com essa barriga, né? Ele, opa, como assim? Falei, não, é assim, ó, eu tô fazendo a musculação, eu entendi que eu preciso, né, porque eu sou médica, eu sei, tal, da sarcopenia, mas eu queria muito acabar com essa barriga. Ele falou, Laura, você nem pensa em perder peso. Olha isso. Porque a prioridade aqui é ganhar massa muscular. E toda vez que você perde peso, você não é seletivo, né? O seu corpo não tem um comando lá que ele fala, tá, botãozinho, agora é só a gordura que eu vou perder. Sim. Você acaba perdendo o músculo junto. E você tá tentando ganhar músculo. Então, vamos ser realistas. Ele falou assim, olha, não, a prioridade aqui é você ficar bem. E eu fico super feliz que ele me falou isso, sabe? Acho que aí, Ana, é muito importante a gente ter mesmo um preparador que a gente confia e que vai levar a gente numa trajetória. Porque eu me sinto super bem, hoje em dia, fazendo o exercício, participando ali mais de atividades até lúdicas. Por exemplo, agora eu consigo dançar melhor, fazer uma trilha melhor, porque eu fiz a musculação. Então, foi muito importante. E essa ideia de você conseguir perder o peso com a musculação, eu acho que você está entrando meio no pensamento errado. Né? Por que a gente está tão obcecado de perder peso? Por que a gente está tão obcecado de ter... Até, vamos dizer assim, a musculação também pode enviesar por esse lado, que também para algumas pessoas às vezes não é legal, né? Tem os profissionais que trabalham com o corpo, aí é uma outra história. Mas para o ser humano normal, não precisa ter todos os músculos definidos, não precisa, calma, você pode simplesmente estar saudável, que é o grande objetivo da maioria das pessoas que não fazem isso profissionalmente com o corpo. Exatamente, vai pra academia, faz um exercício de musculação, puxa um ferro lá assim, mas tipo, vamos lá, levanto 5 quilos de cada lado, você já tá mexendo, eu acho que é mais ou menos isso, não é, Ana? Porque a importância é você fazer o seu músculo trabalhar. Se você não trabalha com o corpo, assim como a Ana, né? Tem o corpo super definido e tal, toda linda, mas o importante é você ir e fazer o exercício. Lembra daquele vídeo da internet lá, que o senhorzinho, fazendo exercício aqui, para quê? Para poder segurar a sacolinha de compras. Agora, doutora, aproveitando que eu acho que é importante o nosso telespectador, essa pergunta que eu vou fazer. Preciso da sua ajuda. Vamos lá. Vamos levar essa conversa para o extremo. Tá? Vamos levar essa conversa para essas pessoas que estão fazendo tratamentos, muitas vezes sem orientação médica, perigoso demais. De uso de medicamentos para emagrecer para o final do ano, para o ano novo. E essa pessoa está perdendo agressivamente o peso em questões de semanas. Sim, preocupante. Tá? Eu queria levar essa conversa para você nessa parte neural, porque o que acontece comigo? Eu trato dessas pessoas também. E essas pessoas não aguentam, dentro de uma sala de musculação, treinar comigo em meia hora. Por quê? Interessante, boa, olha só. Porque na parte nutricional, percebo eu que essa pessoa não consegue comer, porque existe uma ação, né, neurociência aí, né, que a gente está falando, que está impedindo ela de comer. É como se eu tivesse desligado uma chave na minha cabeça e ela não consegue comer, porque ela está fazendo uso de algum tipo de medicamento para emagrecer. Só que ela não consegue entender que o fato dela não comer, dela não usar um pré-treino, né, com uma alimentação, um alimento
que um carboidrato de absorção rápida, que faça com que ela tenha um desempenho rápido, né, um desempenho melhor, que ela aguente o nível de treinamento que eu estou passando, certo? Então ela não aguenta, o que acontece? Isso a longo prazo, ou nessas pessoas que estão perdendo peso rápido, o que está acontecendo? Elas estão perdendo o quê? Massa magra. Massa magra. Por quê? O carboidrato não está entrando, certo? Essa pessoa está fazendo excesso de atividade física, que seja meia hora, 20 minutos. O que está acontecendo? Estamos queimando o quê? Massa magra. Poxa vida. E aí? Como é que fica a situação dessa pessoa? Ela está agindo corretamente? Ao meu ver, eu acho que não. Mas eu queria saber a sua opinião nesse caso específico dessas pessoas que acham que estão fazendo certo usando medicamentos mediatistas para um processo de emagrecimento. Boa. Então, eu acho que o uso desses medicamentos sem prescrição médica é um perigo enorme. Assim, é uma coisa que a gente tem que ser realista, né? Sim. Claro, alguns colegas até acabam prescrevendo meio que contra a vontade, às vezes, porque quando o paciente traz muito essa necessidade, né? Os endocrinologistas não é a minha área, mas eles acabam, assim, trabalhando ali em parceria com o paciente, avisando dos riscos, tudo, inclusive esses, e o paciente acaba usando. E a gente vê que para o próprio médico a situação é desconfortável, às vezes. Porque o ideal você quer ver o seu paciente bem. E a gente sabe que não existe uma maneira rápida de você emagrecer no momento, ao mesmo tempo melhorando a qualidade muscular. E como frequentemente acontece, geralmente a qualidade muscular piora durante esse processo. Então, a longo prazo, tem que tomar o cuidado para a pessoa não induzir uma sarcopenia, porque o que acontece com a sarcopenia? Sarco é de músculo, penia é que tem pouco, é que nem a osteopenia, né? Quando a gente tem pouco músculo, fica mais difícil fazer exercício. É isso que a Ana está falando, a pessoa tem uma fadiga. Isso, a fadiga perfeito. o meu cérebro manda informação para o meu músculo. Olha, faça o exercício, contraia, faça um movimento. O músculo tem menos, então meu cérebro fica, não, vai. Aquela força mental que você gasta para fazer o mesmo exercício. Isso acaba te cansando mentalmente. Muita gente sai da academia com o corpo cansado. Né, e fala, ai, relaxei, né, que é isso que a Ana estava falando. Sim. Fez um bem-estar na hora. Você fala, nossa, fui lá, soltei todo aquele meu estresse do escritório aqui nessa sessão. A sua mente está bem, porque ela manda um comando e o músculo faz a força. Quando você não tem músculo, o seu cérebro fica mandando aquele comando e não tem gente para obedecer. Né? Imagina você tá organizando uma festa, você está coordenando um trabalho, está construindo uma casa, e aí nenhum dos pedreiros está trabalhando, só você. Você, gente, precisa levantar essa parede, e ninguém levanta, você tem que ir lá e você mesmo ficar tentando achar onde estão os pedreiros, ou então você está organizando uma festa, a cozinheira não está lá, a copeira não está lá, ninguém está lá. É muito difícil isso, é assim que o neurônio vai se sentir. Puxa, eu estou tentando e o corpo não está movendo. Então, dá uma fadiga mental que é muito difícil de superar. E a pessoa acaba ficando cansada. Então, isso tem a ver com a fadiga do cérebro, não só do corpo. E, é claro, existe a fadiga muscular. Se eu tenho menos fibras musculares, né, ou elas estão mais fracas, elas vão engajando ali no exercício e uma hora acaba. Aí não consegue fazer. E tem a questão ainda dessa questão do alimento. Então, a gente precisa ter um certo nível de glicose no sangue, não tem que ser excessivo, mas ele tem que ser fisiológico para poder nutrir o nosso músculo para ele trabalhar. Então, se eu estou trabalhando nesse sistema de não dar o alimento para o meu sangue, também não vai ter para o músculo fazer o exercício ali na hora. E muitos desses medicamentos, né, que as pessoas usam para emagrecer, tem alguns que eu não vou falar o nome, mas estão na moda agora, mas muitos deles são o que a gente chama de anorexígenos, né? Olha, eles verdade. induzem uma espécie de desinteresse ali pela comida. É verdade. E o pior, tem gente que fica nessa anorexia e para de comer proteína, para de comer minerais, para de comer tudo. Então, acaba desnutrindo, né? A qualidade nutricional piora também. Enquanto que quando você muda a sua mentalidade, e aqui a gente entra numa área que esse programa sempre toca muito, que é comportamento, quando você muda o seu comportamento e você começa a ver você mesmo como uma pessoa que merece ser feliz, que merece ter uma vida plena, você começa a colocar os bloquinhos que vão construir esse lar feliz para sua alma morar dentro, né? Porque seu corpo é isso, ele é o lugar que você mora todo santo dia.
Então você fala, eu preciso de um pouquinho de músculo, um pouquinho de osso, eu preciso de um pouquinho de Exato. gordura, eu preciso de tudo isso aqui, muita água, Equilíbrio, é um é isso equilíbrio. mesmo. E a gente está numa sociedade sarcopênica. Fala assim, nossa, doutora, por que todo mundo tem que fazer essa musculação? Não, porque a gente não pesca, a gente não corre atrás de pássaro no mato, então alguma coisa Não a gente vê a vai ter banda que fazer. passar, só fica no estresse do dia a A gente não dia. carpe, a gente não... Né? É Então, verdade. a gente está precisando disso nesse momento da história da humanidade. É verdade. Né? Porque nós viramos nações sedentárias, pessoas sedentárias e, portanto, pessoas sarcopênicas. Acho que você já deve ter atendido, né? Gente que vem da roça, que a pessoa fala, doutora, eu sou da roça. Sim. Pessoa tem 70 anos com aquela musculatura Toda. maravilhosa. E nunca entrou numa sala de musculação. Perfeito. real. É real. Mas tem o corpo extremamente bem trabalhado. É verdade. É verdade. Mas não é a realidade atual. Porque a gente vive totalmente em sociedade sedentária, né? Se a gente parar para analisar, o pessoal trabalha sentado, né? Fica à frente, horas e horas na frente do computador, na frente da tela, e aí não se alimenta direito, e aí utiliza alguns medicamentos para poder emagrecer, porque não se alimenta direito, vai ganhar peso, né? Daí vai para academia, e aí não continua malhando, mas mesmo assim não se alimenta direito, e aí ganha mais peso ainda, porque músculo pesa, e aí já vem em contrapartida a alimentação, o medicamento, gente, é um turbilhão de situações, assim, vira uma bagunça que a gente precisa se alinhar. E hoje a gente está falando aqui da musculação e o bem-estar, o que a musculação traz, né, de bom para o nosso cérebro e para o nosso corpo. E a gente precisa lembrar também, né, Ana, que a gente alimenta o corpo, mas a gente alimenta o cérebro também. Exatamente. Né? Então a gente precisa comer. A musculação, ela pode ser considerado aí um tratamento complementar para uma terapia, no caso de ansiedade, por exemplo? Como que a gente pode ver isso? Hoje, eu vou dizer para vocês que 80% do meu público é ansioso. Olha isso. É o que eu mais trato dentro do consultório, do lado da clínica, é a ansiedade. Então, eu trabalho mais com fitoterápicos, né, porque é a linha que eu acredito, mas eu estou recebendo muita receita médica da indicação da musculação. Olha só. Entendeu? Então, antigamente, o médico, o clínico ou endócrino, eles passavam alguma medicação, mas hoje, pela questão social que está né, a gente está vivendo, vem muito o paciente que busca uma reeducação alimentar junto com a prática de atividade física, que é o serviço que eu vendo lá no meu centro de saúde. Então, cada vez mais, eu estava até semana passada puxando o relatório, eu falei, pelo amor de Deus, eu receitei na semana inteira receitei remédio para ansiedade. Nossa, gente, olha isso. E a pessoa, ela começa, hoje a gente também tem esse problema. Quem se cuida hoje, ao meu ver, no meu público, os 30 a mais. Os 30 a mais, eles estão super ativos a se cuidar, a ir para a sala de musculação. Os idosos estão super ativos. Super verdade. Os jovens, eles querem, mas a balada ainda chama mais, o lazer ainda chama mais. Não que não tenha que fazer, não é sobre isso, né? Mas ainda não existe um equilíbrio entre a prática, né, da atividade física com a vida social. Eles ainda não estão conseguindo fazer esse equilíbrio. E como você sabe, pesquisadora, né, doutora? Você viu quanto que aumentou a obesidade infantil, né, nos últimos anos. Então, é algo que a gente vem também trabalhando para poder mudar esse cenário, ser 1/3 daquela parcelinha da população da área da saúde que quer mudar esse cenário desde a infância. Porque as crianças estão obesas. A educação dentro de casa, né, que é a questão alimentar, a questão da atividade física, ela está muito escassa. Hoje é celular. Mal sabe, né, doutora, o quanto que esse celular está trazendo. Meu filho não consegue fazer uma prova na escola porque tem TDAH, mas você já foi buscar o motivo? O que desencadeou esses transtornos, né? Muitas vezes é o excesso de tela. Em vez de estar na tela, por que não está correndo no parque, jogando frescobol,
brincando que nem a gente brincava na infância de Sim, beisebol, aquele taco de beisebol, né? Como é que chama eu aquilo? brincava de bets. Bets. Eu brincava de bets, uma lata, Não é? bolinha, Ficava a pedaço tarde de inteira madeira lá, não ficava? E corria, verdade. Hoje não tem mais isso. E hoje, se a gente for analisar, a gente brincava de bets numa rua que não era nem um condomínio. Exatamente. Né? É Hoje as crianças moram em condomínios fechados, querendo ou não, a segurança é um pouco melhor, e não praticam nem andar de bicicleta. Né? Quase nem saem do quarto, se a gente for parar para analisar. Exato. Não andam nem dentro de casa, né? Porque ficam ali, né? E tem tudo no quarto e tal. Então a gente precisa cuidar dessas nossas crianças e esse nosso modo de viver, né, doutora? Que acredito eu vai nos complicar num curto espaço de tempo se a gente não parar para analisar com muita seriedade tudo isso que a gente está falando aqui. A gente precisa mudar o nosso jeito, né, de viver e de olhar para o exercício físico, né? Exato. Porque eu pergunto para a doutora agora, esses hormônios que são liberados, né, pelo músculo quando a gente faz a musculação aí, como é que eles se conversam com o nosso cérebro? Qual que é a reação química que a gente tem? Porque quando a gente faz exercício, a gente libera hormônios, né? Então tem uma reação química aí no nosso cérebro. Isso vai trazer qual benefício para a gente? E a importância também na questão das doenças que a gente vê aí que acometem, né? Pessoas 70, 80 a mais, que é o Alzheimer, Parkinson. A musculação, ela é uma grande aliada para esse tipo de situação, né? Que a gente pode colocar aí os 70, 80 a mais. Então, é uma pergunta muito boa essa questão, né? Os hormônios, eles são produzidos não necessariamente pelo músculo, né? Eles são produzidos pelos neurônios, muitas vezes do cérebro mesmo, quando a gente está fazendo atividade física. E eles não são exclusivos da musculação. Sim. Eles são basicamente para qualquer atividade física. Uma coisa que é sei lá, um clichê, assim, né, médico, é assim, o melhor exercício qual é o que foi feito. Então, independente de qual seja, né? É o melhor, vai ser esse. E a gente tem dados, de fato, para exercícios aeróbicos, exercícios multimodais e várias coisas. Então, a liberação de endorfina, ela é relacionada ao exercício físico. Atividade física. Claro, a musculação, é o que eu falei, ela é padronizada e ela trabalha com esse aumento progressivo de carga que leva você para um novo patamar. E nisso ela tem muitas colaborações interessantes. Então, essa pergunta, né? Como é que essas coisas interagem entre si? Eu vou falar um pouquinho das endorfinas, porque eu acho muito interessante falar sobre isso. A endorfina é uma das principais substâncias conhecidas, lembrando que a gente é cientista, a gente sabe que a gente não sabe. É isso que define o cientista, saber que você não sabe nada. Você sabe muito quando você está na escola, sabe mais que seus pais, aí depois você começa a saber cada vez menos, né? Então, assim, o que a gente conhece melhor é a endorfina. Por que a gente conhece tão bem as endorfinas? Vocês já ouviram falar de morfina? Sim, né? Morfina. A morfina, que é uma substância parecida com a heroína, que é uma droga de abuso, elas são substâncias que dão uma sensação maravilhosa de bem-estar. Maravilhosas. Chegam assim a se equiparar a um orgasmo, né? É o que a gente libera, na verdade, quando faz o orgasmo. O orgasmo tem várias outras substâncias, mas é uma substância extremamente prazerosa. Essas são substâncias artificiais. O que elas são? Elas são substâncias potentes que atuam no mesmo local que as endorfinas. Endo, que vem de dentro. Orfina. Então, é a morfina que vem de dentro de mim. Uau. Olha que bacana. Eu tenho uma capacidade de produzir morfina eu mesmo. E aí, como é que eu libero essa morfina? Essa endorfina, né? Sim. Que é a minha morfina de dentro. Uma das principais coisas é fazendo atividade física. Olha que bacana. Então, o paciente que está ali tomando todo dia, eu quero tomar codeína, quero tomar tramal de tanta dor que eu tenho. Se ele fizer exercício físico, ele mesmo vai liberar. Né? E diferente dessas substâncias artificiais, elas são substâncias naturais que têm muito mais funções no nosso corpo. E elas geram esse vício bom. Porque o problema do vício numa droga é que eu penso na droga. Então, assim, nossa, cadê a minha droga? Né? Aí você pode, assim, ter comportamentos inadequados, que é um característico de vício. A substância química sequestra o seu cérebro e você começa a atuar em prol daquela substância. Então, para conseguir
a heroína, cocaína ou qualquer outra droga de abuso, até o álcool, a pessoa começa a ter comportamentos que a gente chama de antissociais. Eu grito com as pessoas, eu agrido as pessoas, eu cometo atos antissociais, até eu posso roubar. E isso a gente vê em pessoas que até antes não tinham esses comportamentos, né? Porque a droga induz o comportamento antissocial. Porque ela é uma droga, você tem que ir lá pegar ela. Qual que é a diferença para você ter o vício no exercício físico induzido pela endorfina? Eu sei que o caminho para ter endorfina é eu fazer alguma coisa eu mesmo. Então, eu vou fazer o quê? A musculação. Vou fazer a minha corrida, vou fazer ali a minha... Então, você começa a sentir falta daquilo e ter o prazer quando você faz. Uau! Funciona, a gente fala vício, mas funciona como um hábito, né? Isso. Essas circuitarias neuronais que pedem uma coisa, a coisa acontece, você fica feliz, a gente chama de circuito dopaminérgico da recompensa. É uma outro neurotransmissor que a gente também libera quando a gente faz exercício, que é a dopamina. Isso. Que inclusive é um neurotransmissor que falta em Parkinson. E tem inúmeros exercícios, estudos de exercício físico em Parkinson. Porque você libera dopamina na hora que você faz exercício físico. É que nem tomar um remédio para Parkinson, que é a levodopa, né? Eu atuo na Associação Campinas Parkinson como voluntário. Eu sou livre docente na Unicamp, tenho um consultório, mas lá a gente tem uma comunidade de portadores de Parkinson, de cuidadores de pessoas com Parkinson, e a gente tem reuniões periódicas, elas são super interessantes. E tem parkinsonianos lá que tem Parkinson faz décadas e fazem um monte de exercício físico, mas me deixa na vergonha, assim, sabe? Nossa, você faz tudo isso. Porque vai viciando naquilo e estão super bem. Né? Olha que bacana. E isso realmente diminui essa evolução. Você até tocou no assunto. Mas e a relação de exercício físico com os quadros demenciais, neurodegenerativos? A gente sabe hoje em dia que você praticar regularmente exercício físico diminui a chance de ter Alzheimer, por exemplo. Então, eu acho que assim, não é só musculação, são exercícios físicos em geral. Prática de liberação de endorfina. Agora, o que eu vejo na prática clínica? Muitas vezes a pessoa, para chegar no exercício que ela quer, ela precisa passar pela musculação para dar uma melhorada na sarcopenia. E a questão da sarcopenia é muito legal, mas também a questão da mobilidade, questão de postural, né? Questão de se conhecer. Né? Acho que ajuda também, né, doutora? Ajuda muito. Eu vou voltar no meu caso, paciente 1 aqui. Que acho que a Ana já viu vários como eu. O que acontece, né? Você tem aquele monte de tendinite, você às vezes não consegue fazer musculação, vai no físio e tratou a tendinite. Aí você quer fazer os exercícios, né, legais, assim, não, eu quero fazer trilha, não quero ficar aqui puxando ferro. Mas você vai pra trilha e você volta com tendinite. Você volta com o joelho doendo. Aí depois que você faz a musculação e você tá num estado melhor, até nutricional, né? É verdade. Você começa, você entende o seu corpo. O corpo é uma ferramenta maravilhosa para viver bem, né? É a maneira como a gente... todo mundo não quer ter um carro bom? O carro bom não te leva para lugares? O teu corpo te leva para lugares muito melhores. Tenta subir uma trilha de carro, você não vai subir. Tenta dançar um samba de carro, você não vai dançar. Isso é verdade. Tenta pegar o seu neto no colo com um carro, né? Então, assim, não vou nem falar das coisas que os jovens estão fazendo aí para balada de carro, tipo... Não, você precisa do seu corpo. Exato. Até mesmo para aguentar a balada. Para aguentar a balada. Dançar lá na balada. Eu acho que é verdade, os jovens estão um pouco negligenciados, né? Eles estão tentando se colocar num mercado que está super agressivo. Você falou da competitividade, a pressão. É verdade. Cada vez mais eles entram em desespero, tem muita ansiedade entre jovens hoje em dia. A balada, às vezes, até serve como um escape ali um pouquinho para a ansiedade. E não está se cuidando. Às vezes até porque também não tem dinheiro, porque a terceira idade se aposentou com aposentadorias melhores, aí estão ficando cada vez mais complicadas, o jovem naquele, né, insegurança. Vamos começar do básico, tijolinho da sua casa, cuida do seu corpo, para você conseguir, estando melhor, você realmente ter a capacidade de se colocar no mercado de trabalho, enfrentar bem uma entrevista, né? E até ter uma aparência, às vezes, mais confiante. Infelizmente, isso faz diferença. Você chegar com uma postura, né? Melhor, você chegar mais confiante. Achei legal o que você falou, Ana, dessa questão do exercício e da ansiedade, né? Exercício melhora muito a ansiedade. Cientificamente, acho que não tem nenhuma dúvida disso. E aí, justamente, nesse mercado ansiogênico, você tem que estar fazendo coisas para combater essa ansiedade.
É verdade. Verdade. Nossa, gente, que bate-papo interessante, que conteúdo maravilhoso, né, nesse fim de ano aí pra gente. Ó, hoje é dia 25, então, né, estamos aí um mês para o Natal e a gente tendo essa troca, né, com essas profissionais que nos orientam. Então, que você tire, pegue para você aquilo que você estava precisando e, ó, bora, força, vamos lá, vamos movimentar esse corpinho aí, porque a gente precisa, né, lá na frente aí, num futuro não tão distante, né, sentar, levantar, né, caminhar e ter aí os nossos músculos em ordem para que a gente possa ter também saúde mental. Bom, agora a produção está falando que nós temos algumas perguntas, a gente responde então? Então vamos lá, 8h53, pode colocar na tela para a gente, por favor, produção? Mariana Torres, do Taquaral. Percebo que quando estou muito ansiosa, treinar me deixa mais concentrada. Isso realmente tem relação com o cérebro ou é só uma sensação momentânea minha? Vamos lá, então. Você pode responder? Você está acostumado com o pessoal? Doutora. Isso, então vamos lá, as duas. Podem ir, vai lá. Eu atendo alguns pacientes e alguns clientes, alunos da sala de musculação que estão prestes a prestar concurso, né? E eles relatam exatamente isso, que quando eles vão treinar pela manhã e eles terminam o exercício físico, a concentração para o estudo referente a esse concurso é melhor. Uau. Então, eu acredito que deve ser liberado, você me ajuda, doutora, alguma substância neural que faça com que ele esteja mais focado. Não sei dizer, mas isso é o que ela diz. É recorrente. É algo que acontece, sim. Isso é interessante. Existem vários motivos para o exercício físico melhorar a concentração, mas são inúmeros mesmo. Sim. Tem esse efeito logo depois da sessão, e lembrando que circuitaria neuronal você constrói ao longo da vida. A gente nasce com os nossos neurônios, e os neurônios eles não se multiplicam depois de uma certa idade, né? Eles estão ali formados no feto, depois o que você vai fazendo é conectar diferentes neurônios de uma maneira diferente para você criar novos pensamentos, novos comportamentos. Então, quando você cria essa rede neural do exercício, eu faço exercício, eu libero endorfina, serotonina, você libera adrenalina também. Eu falo que o exercício ele é um coquetel de todos os remédios, ele mistura morfina com Prozac e outros do mesmo gênero. Não, libera porque a serotonina, né, é os inibidores seletivos aí de recaptação, que é o Prozac, todos esses outros dessa linha. O Prozac é o que ganhou o nome, assim, né? Mas ele também libera, ao mesmo tempo, uma Ritalina. Olha isso. Né? Tanto que na hora que a gente está fazendo exercício, a gente fica com hiperfoco. Sim. É verdade. Então, você está fazendo exercício, você está num exercício muito intenso, às vezes a pessoa até, sei lá, vamos dizer, um extremo. Você está com muita adrenalina numa guerra, numa batalha, a pessoa não sente que foi ferido. É verdade. Cortou a perna, o braço, Só porque o seu depois foco está ali no exercício, na corrida, na luta. Isso se reproduz numa escala menor também quando a gente está fazendo exercício no dia a dia. Então, essa substância, ou seja, acontecem coisas interessantíssimas no seu cérebro a hora que você está fazendo exercício. Né? Tem gente que prefere fazer exercício logo antes de trabalhar e estudar, tem gente que prefere fazer depois, isso varia. Mas, de fato, é bem conhecido o efeito que o exercício tem na ansiedade, que, aliás, é uma das coisas que mais destrói foco. É isso que eu ia falar. Eu acredito que a liberação da endorfina, da serotonina, deve deixar a pessoa mais tranquila, sem a ansiedade, que traz uma sequência de coisas, né? Uma sequência de coisas. Interessante demais. Mas acredito que seja ligada nesse estímulo que você está explicando mesmo. A ansiedade, ela é um padrão de ativação neuronal que tem múltiplos componentes, né? A gente divide geralmente em 4 componentes. Ela tem um componente que é cognitivo, de pensamento. Eu penso coisas ansiosas. Eu sempre acho que a chance de uma coisa ruim acontecer é maior do que ela é na verdade, né? Tipo assim, a mãe que o filho não chegou em casa, meu Deus, foi assaltado. Não, calma. Uma em cada muitas mil vezes foi assaltado, mas geralmente ele não chegou em casa porque ele encontrou um amigo e começou a conversar na rua. Então, a gente pensa que aquela coisa negativa tem uma chance maior, de 30%, 40%, quando era 0,01%. Esse tipo de pensamento, e o pensamento também, eu consigo prevenir coisas ruins, né? E eu tenho que prevenir coisas ruins. E, às vezes, não é prevenível, né? Mas são pensamentos ansiosos, por exemplo. Então, tem o cognitivo, o pensamento, tem
o, o sentimento mesmo, né? Então, a emoção do medo, da apreensão, da angústia, são sentimentos associados muito à ansiedade. A gente tem as sensações físicas associadas à ansiedade também, que são, por exemplo, o coração batendo rápido, respiração travada aqui em cima, né? Parece que eu prendi a respiração e o ar não entra nem sai aqui, bolo na garganta. E a gente tem também um componente comportamental. Então, são 4 componentes que você vai atuar neles de maneiras diferentes. Então, o comportamental é o quê? Eu fiquei ansiosa porque eu saí na rua, então eu não vou sair na rua, né? Eu fiquei ansiosa porque eu entrei no elevador e passei mal, não entro mais em elevador. E geram ciclos de evitação. Eu começo a evitar tudo que dá ansiedade e a minha vida vai se limitando e eu começo a ficar cada vez mais ansioso. Então, a gente precisa combater essas 4 coisas. E o exercício físico meio que combate quase tudo, porque ele muda comportamento. Então, você começa a fazer enfrentamento melhor. Ele muda o jeito que você pensa também das coisas, que você para de se sentir passivo, vítima, e você começa a se sentir como um atuador da realidade na prática mesmo, né? Não prevenindo na mente, fazendo no corpo. Ele traz você para o corpo, ele aterra, né? Que o pessoal dessas coisas mais holísticas fala. Você se aterra com o exercício físico. E ele também vai mudar muito o sentimento, porque vai liberar esse monte de neurotransmissores que são de sentimentos bons. Ele vai mudar a sensação física, que é o que a Ana estava falando. Sim. Você modula aí a respiração. Respiração é uma coisa muito interessante, né, Ana? Achei legal você citar isso. Quando você faz exercício, dá para fazer respirando de qualquer jeito, mas quando você tá puxando ferro mesmo, se você não respirar certo, não vai. Você aprende a respirar. Isso mesmo. E respirar corretamente é uma das coisas que mais melhora a ansiedade. Então já está embutido ali, né? Olha, sim, a questão da consciência corporal, né? Que a gente fala que a musculação traz, mas como eu te disse, a musculação, ela, como todo, desde a parte do alongamento, desde a parte que você aprende a respirar, desde a parte que você carrega um peso, é uma sequência de atividades que você faz que você acaba se conhecendo melhor. E eu vejo também que a musculação, vamos levar ela para essa galera mais jovem, principalmente, a musculação para aquela pessoa que é tímida, para aquela pessoa que tem dificuldade de falar, a musculação traz algo diferente, que é a questão da estética mudar. Ela consegue se impor mais, ela consegue se olhar diferente, ela se enxerga com mais imponência, né? Olha, Ana, você falou uma grande verdade. Tem uma coisa que chama fobia social. Né? Então, eu tenho medo de situações sociais. E isso chama fobia porque é um tipo de ansiedade específico que só acontece para aquilo. Para o resto, até que a pessoa às vezes não tem, não pode ter. Mas é impressionante o efeito que musculação tem. Em fobia é uma coisa impressionante. Assim, fora o dado científico, na prática clínica você vê. É transformador mesmo, você vê. E eu digo porque eu recebi muitos alunos, principalmente adolescentes que eu trabalho, com essa visão dos pais. Meu filho é muito intrínseco, ele não se impõe, a minha filha ela não se acha bonita, mas ela é linda, mas ela não se acha bonita. Hoje, se você vê como é que estão esses adolescentes, hoje eles se sentem empoderados. Por quê? Porque eu treino, porque eu faço dieta, olha o corpo que eu construí. Então, a musculação é isso que você falou. Fobia social é algo que eu não tinha pensado dessa forma. É uma fobia social. Essa adolescência tem muito isso. Tem. E a musculação traz todo esse benefício. Né, gente? Impressionante como vira um canal. Eu vi vários casos. Que ajuda muito mesmo. Que coisa maravilhosa, né? Muito bom, e assim, também evita, né? Às vezes precisa medicar com medicamento, claro. Sim, claro. Mas uma coisa às vezes evita de você prescrever. E se você prescreve, trabalha em sinergia. Então, é uma coisa impressionante mesmo. Uau, quanto muito ensinamento, bom. Né, gente? Que maravilha. 9h02, dá tempo para mais uma, produção? Se der, vamos colocar na tela, senão a gente já vai...
Precisamos finalizar? Então tá bom, a gente precisa finalizar, então a gente finaliza, mas que o bate-papo tá gostoso, tá demais, a gente tá aprendendo tanto, né? Isso é saudável, gente, isso é saúde, é comportamento, e vai virando gatilhos, né? Doutora vai falando, a Ana vai falando, eu vou aqui, nossa, é verdade. É nossa, verdade. Eu preciso. É isso mesmo. Então assim, vamos lá, tomara que, vira um gatilho seu aí também, você comece, porque nunca é tarde para começar. Não tem mais idade, quem foi que disse? Né? Você pode, se você quiser, você pode. E que bom que a gente tem profissionais para nos ensinar, né? Um caminho legal aí para a gente seguir com mais saúde física e saúde mental também. A gente precisa encerrar então, doutora. Como eu queria falar mais, mas precisamos entregar. Obrigada pela sua participação, pelos seus ensinamentos, pela sua troca. E que legal a gente saber que está aqui, né? Nas nossas mãos. É só a gente ir seguir o exercício físico, a musculação aliada ao nosso cérebro. Muito obrigada. Muito obrigada. Ana, obrigada. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu espero que as pessoas se animem. Viu? Eu me animei, foi ótimo. Eu recomendo. Adorei também. Acho que está todo mundo animado, né? Então, gratidão, viu, doutora? Ana, obrigada, né? Obrigada você, exemplo, treinando e levando essa modalidade de vida e de saúde para as pessoas. Continue, gratidão, né, pelas suas explicações, pela sua contribuição aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rúbia. Obrigada, doutora, pela experiência também de estar com você. Nossa, que troca linda, gente. Obrigada. Valeu, a gente agradece você de casa, a participação também, né? Não conseguimos atender todo mundo, mas super valeu. Espero que você repasse esse programa, já está disponível no YouTube. Então, compartilhe, leve para frente. Informação boa é informação compartilhada e é isso que a gente faz aqui. E a gente viu, musculação vai muito além da estética. É uma ferramenta poderosa de saúde pública, gente. Melhora o humor, foco, memória, reduz estresse, ajuda o cérebro a envelhecer melhor. E é o nosso corpo produzindo o seu próprio remédio, assim como diz a doutora, né? É e a verdade. Ana. Gente, que maravilha! A gente pode produzir o nosso próprio remédio. Vamos pensar com mais... analisar com mais, assim, clareza e mais consciência sobre isso, tá bom? Amanhã no Estúdio Câmara a gente continua falando dessa relação poderosa entre mente e corpo. Amanhã a gente fala de bruxismo, né? E aí você vai descobrir que o bruxismo ele vai além de um simples ranger de dentes. Durante muito tempo se acreditou que o bruxismo era só um problema dentário, mas hoje a neurociência, a gente comprova que ele nasce no sistema nervoso central, em um cérebro sobrecarregado por estresse, ansiedade, noites sem descanso real. Se você acorda com dor aqui, na mandíbula, dor de cabeça, ou percebe que aperta os dentes ao longo do dia, esse programa de amanhã é para você e isso pode ter conexão com a sua saúde mental. Então amanhã a gente vai falar sobre a ligação entre bruxismo e saúde mental. Não perca, a partir das 8 da manhã ao vivo, Estúdio Câmara. E agora você fica com a Iri, a nossa jornalista de inteligência artificial, que atualiza tudo para você direto da Central IA de Informações aqui da TV Câmara Campinas. Ao meio-dia temos Câmara Notícia com informações do Legislativo e também da nossa metrópole, programação da TV Câmara Campinas, especialmente para você, produzida com muita responsabilidade, com muito carinho de toda a nossa equipe. Mais uma vez, obrigada às nossas convidadas, a você de casa, a nossa produção. E amanhã a gente volta com mais um Estúdio Câmara a partir das 8 da manhã. Beijo grande, bora malhar, musculação, hein, galera? Tchau, tchau. Deixa virar o gatilho, o meu já virou, vamos ver, né? Leitão de ceia, não quero ser, não. Valeu, gente. Tchau, tchau.